Olá, eu vi esse vídeo do carnaval e me veio à mente um texto que eu fiquei pensando aqui, que eu tinha que compartilhar com vocês. E onde é esse texto? Bíblia Sagrada, parece um livro, mas são 66 livros, viu? E um desses livros é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme o quê? Suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a fantasia. Agora me diga, como é que esse livro tão antigo pode prever um comportamento tão atual nos dias de hoje? Na matéria, vamos falar só materialmente. Como é que esse livro consegue prever a realidade de hoje? E eu refletia quando as pessoas falam, quem são os doutores dela? Quando eu escuto alguém falar alguma coisa, ou na internet, ou na TV, ou algum comentário na rua, no ônibus, eu sempre reflito quem é o doutor dessa pessoa que está gerando esse conceito de vida, né? Toda essa bagagem nela. E eu fico sorrindo sozinha. O bom de ter o Espírito Santo é isso, viu, minha gente? Porque depois que a gente aceita Jesus, a gente não é louca, a gente conversa com o Espírito Santo. E muitas coisas eu converso com o Espírito Santo sozinha, refletindo, né, que quem são esses doutores? Quando eu era adolescente, eu ouvia uma frase, ai, que frase ótima! Que letra de música massa! Aí escrevia e imprimia e colava na trás da porta do meu quarto, né? Porque, e assim foi por muitos anos, até quando eu era de outra religião, que me motivava a ler bastante. É uma religião tida como, não é a religião, é uma doutrina tida como tão intelectual, e eu lia muito, lia. E na realidade, quando eu fui conhecer o Evangelho, quando Jesus me encontrou que a perdida era eu, e comecei a ler esse livro, hoje eu me considero cristã. A outra doutrina dizia-se cristã, mas ela dizia assim, é cristã, mas não acredita na Bíblia, porque a Bíblia foi mudada. Ninguém tinha a Bíblia, era cristão, mas não existia a Bíblia. Existia um Evangelho segundo a doutrina, mas a Bíblia não existia porque foi mudada. E quando eu me tornei cristã evangélica, eu comecei a estudar, né, a historicidade da Bíblia. E eu percebi que, como eu posso me dizer cristã se a minha referência de Cristo é a Bíblia? Então eu acredito em toda a Bíblia, eu não acredito em toda a Bíblia, porque quem pode dizer o que está certo, o que foi escrito certo ou errado na Bíblia? Embora os manuscritos que estão sendo achados, né, tá tirando essa ilusão de que não, porque a Bíblia foi muito mexida. O contexto dos manuscritos que estão sendo achados mais próximos, né, à vida de Cristo, dão o mesmo sentido que esse livro que está na minha mão hoje. Então eu me considero cristã a partir do momento que eu me tornei evangélica, porque eu pude entender um pouco mais sobre isso. Então eu tenho um livro escrito, né, no intervalo de 1.600 anos, por 40 autores em fases da vida, em intelecto completamente diferente. E ela é toda conectada a um livro, no outro livro, mais de 1.000 conexões, né? A gente tem o quê? Profecias cumpridas aqui. Então a historicidade da Bíblia, até ateu respeita a Bíblia, porque ele é um livro muito rico, ele tem várias figuras de linguagem, ele tem metáfora, ele tem um monte de coisa, então você não pode só ler um versículo isolado, né, para não provocar uma heresia. Você tem que ter, cada palavra, cada frase, você tem que ver o contexto que ela foi dita, o tempo que foi dito. Então é um livro fascinante e que você não termina nunca de ler, na realidade. O que você descobre é que você ganha um livro que você não vai terminar nunca de ler, até que Jesus volta. E sobre os doutores, né, eu achava essas pessoas, essas frases que eu via tão maravilhosas, até que quando me tornei mais consciente, sendo cristã evangélica, eu comecei a pesquisar a vida dessas pessoas, o quanto os heróis foram me vendidos de heróis, que a história da vida deles mostra que de heróis eles não tiveram nada. O quanto foi deturpada a verdade, porque não importa. Você pode falar mentira para mim 1 milhão de vezes, ela vai continuar sendo mentira. E a verdade
mesmo que seja negada 1 milhão de vezes, ela vai continuar sendo a verdade. E uma árvore, ela não dá 2 frutos. Ela dá, uma árvore boa dá bons frutos. Uma água, uma fonte, ela não dá 2 águas. É amargo ou é doce. Então não adianta você... O que é ruim traz algo mal. O que é bom traz coisas boas. E se você hoje... Não importa é você viver por emoções. A Bíblia já falava de domínio próprio. Hoje a gente tem cursos caríssimos sobre inteligência emocional. Quer dizer, para você não viver de acordo com as emoções. A vontade dá e passa. As consequências do que você faz, a conta vai chegar. Pode ser que não chegue para sua mãe pagar, para o seu pai pagar ou para sua esposa hoje. Mas alguém, até mesmo que nunca escolheu, vai pagar essa sua conta que você deixou. A conta sempre chega. Entendeu? A conta vai chegar. Então o que você faz de bom tem que ter boas consequências. O que você faz de ruim tem que ter consequências ruins. E não é você, o que você fala que vai mudar, é a realidade que é assim, o amargo é amargo, o doce é doce. Mesmo que eu pegue uma rosa, bote o nome dela de barata, ela vai continuar sendo uma flor e exalando perfume. Mas eu botei o nome de barata, mas ela vai continuar sendo uma flor. Não adianta o título que você quer dar àquele contexto, são consequências. Consequências do quê? Quando eu era criança, no primário, eu aprendi que as pessoas têm direitos e deveres e me ensinaram que o meu direito termina onde o do outro começa. É até aqui. Então eu não posso querer tomar o direito assim, para eu ser feliz, eu passar por cima do direito do outro. Hoje a gente está vendo um monte de aberrações onde as pessoas querem roubar o direito dos outros para poder se fazer feliz momentaneamente. Eu tiro o direito de escolha do outro. A única coisa que o inimigo da nossa alma criou foi a mentira. Ele é ótimo. Ele é o pai da mentira. E você veja a mentira, as consequências que traz. Na minha vida, ela interferiu a nível máximo, né? Pessoas que achavam que mentira era uma coisa besta e na realidade não é nada besta. Ela rouba anos de vida de alguém. Pessoas que mentem, elas tiram o direito de escolha do outro. Isso é bom, isso é normal. Então as coisas que eu aprendi como certas no mundo secular traz consequências ruins às pessoas. Eu posso falar por mim mesmo. Consequências que nem tudo vai ser apagado, fica. A gente não pode mudar o passado. O que a gente pode é lidar com a realidade que a gente tem hoje e andar para frente. Agora a gente pode aprender com o passado. Então eu louvo a Deus, Jesus ter me encontrado. Eu louvo a Deus hoje. Ser uma pessoa muito mais tranquila em Jesus, não ser tão dependente emocionalmente, nem de pessoas, nem de coisas. Eu considero a alegria em Cristo uma liberdade, porque eu não dependo de coisas, né? Não dependo de uma caricatura, não dependo de nada para ser feliz. Eu dou risada em casa sozinha. E os vizinhos que pensam que a irmã está enlouquecendo, mas eu rio muito sozinha, graças a Deus. Agora, não temos a caricatura que o mundo tem. Não somos tão dependentes, quer dizer, eu hoje, para ser feliz, eu não dependo de nada químico que altere o meu sistema nervoso. A gente, quando reúne na igreja ou num congresso, a gente ri, a gente brinca. Agora, é uma alegria que ali não deixa um saldo negativo para ninguém. Quando a gente sai dali, a gente não envergonhou a família, nem os amigos, nem ninguém. Quando a gente sai dali, a gente não vai dormir com a mente pesada, a gente vai dormir com a mente leve. A única coisa que ali existia era a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo e a palavra de Deus. Só a palavra. E a presença de Deus. E a gente sai numa alegria, né? E crianças. E é uma alegria tão boa que crianças podem ir. Podem estar no meio da gente. Ah, mas é uma multidão enorme, crianças estão ali, não estão sendo pisoteadas, não estão sendo abusadas, né? Aí você pode dizer, não, mas tem casos, exceções não são regras, né? Às vezes as pessoas medem a escolha dos outros pelas exceções. A maioria, né? A maioria que está ali tem um conceito verdadeiro. E eu sou livre, graças a Deus. Por que você é livre? Porque eu escolhi servir a Deus. Eu sirvo a Deus porque eu quero. Mas se hoje eu disser, eu não quero mais servir a Deus, não tem nada me segurando. Eu só saio. Se eu quiser, eu não falo nem com o pastor. Vamos embora. Mas se hoje eu sou uma pessoa no mundo, como eu vejo o sofrimento de muita gente para soltar certas coisas, é complicado.
como um senhorzinho que lutava para vencer o álcool. E ele dizia, irmã, como é difícil. Eu digo, quando você está ingerindo álcool diariamente, para ser feliz, você acha que deixa ele a hora que você quiser. E esse conceito é bom para o inimigo. Mas no dia que você resolve realmente, hoje eu não vou beber álcool, o seu corpo, a sua mente, tudo trabalha contra. Aí você descobre o quê? Eu não sou livre. Aí eu te pergunto, é mais livre quem depende de mais coisas ou é mais livre de quem depende de menos coisas para ser feliz? Quem é mais livre? Né? A hora que eu quiser, eu deixo. Se eu quisesse deixar de servir a Jesus, eu poderia. Mas tem um monte de gente que tem um monte de práticas que se amanhã não praticar novamente, começa a angústia, o sofrimento, a ansiedade, a depressão, a agonia, porque tem que dançar conforme todo mundo está dançando e no ritmo de todo mundo. Então, quem são? Eu queria saber quem é o seu doutor, né? Quem você elegeu como doutor? Eu escolhi Jesus Cristo porque ele não é. E porque ele me ama mesmo sendo quem eu sou. E eu não sigo a ele porque eu sou perfeita. Eu sigo ele porque ele me amou primeiro e porque eu quero agradar a ele. Embora de 100% das coisas que eu tento, se chegar 1%, chega muito. Mas aí ele tem misericórdia e faz, vem minha filha. Então eu não sigo a Cristo porque eu sou perfeita, muito pelo contrário. Eu sigo a Jesus porque eu tenho consciência que eu preciso melhorar muito. E você, quem é seu doutor? Será que vale a pena você ceder às emoções, né? Hoje eu acho que eu sou um animal, eu sou um téria, hoje eu sou uma cobra. Era mais fácil essa criatura que se acha uma cobra, presa num corpo humano. Esse povo se acha um animal, aí vai pra internet para dizer que é um animal. Com todo respeito, mas assim, é uma conversa que a gente tem que refletir um pouco. Até onde só a emoção, provocar emoção é felicidade. Porque o amor ágape de Deus, as pessoas dizem, mas Deus amou o mundo. Sim, Deus amou, mas é um amor ágape. Não é esse amor de beijo na boca que você está pensando, de posso tudo porque eu amo. Não é esse tipo de amor. Você, se ler o livro, você vai saber que amor é esse. Né? Esse amor que me ama assim. E eu tento agradar o meu Cristo para ser considerada filho dele. Filha dele. Entendeu? Eu quero agradar o meu pai. E ele considera filho quem quer agradar a ele. Todos nós somos criados por ele. Mas eu quero agradar a ele. Eu quero dizer Jesus. Eu quero morrer tentando. E é uma paz que eu mais amo, essa liberdade. É de eu não precisar de caricatura. Para o pessoal pensar que eu estou feliz. O pessoal tem que me ver assim para me ver feliz. É muito sem paciência. Mas é sobre isso, minha gente. Eu tive minha fase de fábulas, que eu defendia muito. Eu lia, defendia essas fábulas. E depois que Jesus me encontrou, que eu comecei a estudar, sabe aquela coisa de que pegadinha? Eita, Jesus, cala a boca, ninguém... Eu me considerei crente em fábulas por toda a vida, antes de conhecer a Cristo e conhecer o livro. Porque esse livro aqui, as pessoas que mais opinam sobre ele, mais deturpam ele, nunca leram. Eles professam aquilo que houve de terceiro. Ou pega um pedacinho de papel isolado, ou pega um texto de alguém falou, mas nunca se deu o luxo de dizer assim, eu vou estudar esse livro. E eu conheço um grande ator que disse, eu vou estudar esse livro para provar que Jesus era um psicólogo. Resultado, ele era ateu, aceitou Jesus porque ele disse que Jesus não caberia no imaginário humano. Então, paciência, né? Eu creio, eu sou livre para a glória de Deus. Eu desejo que você seja livre em Cristo. E que a gente ame mais as coisas que não trazem consequências ruins para nós mesmos e para os outros, porque não existe fora. Todos nós estamos no mesmo planeta. Então, que a nossa consciência verdadeira seja de um bem-estar, né? De um respeito mútuo, coletivo. Não invadir tanto o espaço do outro e deturpar. Cada um no seu quadrado, né? A gente não pode mandar em ninguém. Mas eu considero liberdade saber que eu posso ter ou não ter as coisas na medida da minha escolha. Não que quando eu deixar de ter eu vou entrar em crise, vou isso, vou aquilo outro, não. Eu acho que liberdade é isso. Eu fiz a escolha de servir a Cristo. Se eu não servir, não vou ser presa, mas eu prefiro servir ao Senhor. E que Ele me dê sabedoria para que eu continue sendo aprendiz dele
aprendiz do livro. E que Deus dê muita paz de espírito. Essa paz que ninguém entende. Essa paz que parece loucura, né? Mas Ele dá paz.